isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o Aleluia. pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso Glória a Deus. em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede e nós vamos meditar na Sua Palavra Santa. Nós temos, meus amados irmãos, algumas experiências na nossa vida que faz a gente entender melhor a Palavra de Deus. Você conheceu alguém, já experimentou isto, tomou conhecimento de alguém que, digamos, se tornou adversário de outro por causa do amigo? Na linguagem coloquial, popular, comprou a briga do outro? Pois é, esse texto que nós vamos ler é como se nós comprássemos uma briga. Nós não temos o inimigo, ele não nos atinge diretamente, mas a gente, por causa do Senhor, por causa da palavra do Senhor, a gente se torna este adversário, este inimigo. O nosso texto, Salmo 139, versículos 19 a 24. Você tem o privilégio de conhecer, de acreditar e o benefício de aprender. Então, aqui nós vamos entender melhor essa minha introdução. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, aqui é a introdução que eu fiz sobre o comprar a briga. Você tem uma pessoa que você ama, um amigo, um parente, e esta pessoa é afrontada, inimiga, ferida por outra. E você, de alguma natureza, não se torna mais, não é mais como era com aquela outra pessoa, por causa da amizade. Eu evito a qualquer custo me envolver com questões dos outros, até porque é ruim confessar ao vivo, mas eu sempre me achei fraco para esse tipo de coisa. Eu sempre me achei fraco para embates no que diz respeito ao próximo, a pessoas, a defender ou a atacar. Eu nunca fui bom nessas coisas, em nada. Para mim, o privilégio de viver bem, sem ofender e sem ser ofendido. Portanto, um meio termo, um meio caminho, uma posição não agressiva, uma posição não passiva. Tenho um posicionamento. Quem
reprova, reprova, e quem não reprova fica por isso. Mas não enfrento, eu não enfrento. Mas os inimigos de Deus são os meus inimigos. O maior inimigo de Deus é o diabo, e esse é nosso inimigo natural, porque ele quer destruir a gente desde a criação. Quando Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, como Satanás não podia e não pode ferir o Senhor, feriu a obra que Deus criou, a imagem de Deus. O imago Dei tirou do homem a sua benevolência, a sua clemência, tirou do homem a sua prudência, tirou do homem as qualidades mais tangíveis e deixou o homem ferido, magoado, amargurado e com necessidade, sentindo necessidade de vingança e tudo mais. Isto é a obra do diabo. O principal inimigo de Deus, obviamente, é o maior inimigo do homem. Mas nós nos tornamos uma espécie de adversários. Nós nos tornamos adversários dos inimigos do Senhor. Cada inimigo de Deus, os fundadores de seitas, os pregadores da maldade, os inventores de males que a Bíblia menciona, aqueles que desencaminham pessoas. Eu tenho um desprezo profundo e incomparável. Eu mesmo não sei qualificar o desprezo que eu tenho pelo religioso perverso. Padre, pastor, quem quer que seja, o espírito, o pai de santo, a mãe de santo, qualquer perverso que impõe a sua crença, o seu pensamento contrariando a Deus. Eu abomino com toda a força. E o pior é que aquele perverso nem sabe que eu existo. O padre, o papa, o bispo, o pai de santo, a mãe de santo, a cartomante, o sujeito lá do espiritismo, lá o Chico Xavier e outros endiabrados. Mas eu abomino o perverso que, além da perversidade pessoal, ainda levam pessoas à perversidade. Eu abomino os que desencaminham as pessoas, pastores que desencaminham as pessoas. Sou inimigo, mas ele era meu irmão, era meu amigo, era da minha igreja. Ele pode ser o filho, pode ser a estrela da alva, como Satanás era. Pode ser um anjo, está nas Escrituras, ainda que um anjo, ainda que um discípulo, um apóstolo, um anjo venha com outro evangelho, seja amaldiçoado, o anátema de Gálatas. Então, o salmista tinha, sem conhecer o evangelho que não existia como nós conhecemos, sem conhecer a igreja, porque não existia igreja, a nação era uma nação eclesiástica, ele diz: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. E comigo é o seguinte: apartai-vos de mim, homens de sangue. Não me acompanho, não quero conversa, não quero negócio com homens de sangue, com o sanguinário, com o sanguinolento. Não quero conversa. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. A nossa história é recente, a história do Brasil é recente. Até mesmo com essa grande dificuldade do ano passado para cá, com a política e o nome de Deus envolvido. Eu não preciso jamais me envolver o nome de Deus,
para defender um candidato, para defender uma liderança política. Sei que o Brasil, no aspecto social, e o Brasil ganhou muito nos últimos 4 anos, porque houve uma valorização da vida, houve uma valorização dos valores de fato. E com a turma criminosa, é o contrário. Resultado, eu sou fraco para me envolver com isso, eu prefiro nem ouvir, nem ler, nem comentar. E quem quiser comentar, comente, quem quiser se envolver, se envolva. Eu não me envolvo. Não me envolvo. Tenho o meu posicionamento, defendo o correto. Não acredito e não aposto minhas fichas em político, mas alguns políticos são menos perversos que os outros. Então esses a gente arrisca. Mas o salmista era político, era um rei, era conhecedor da sua nação e tinha absoluta segurança porque era um homem experimentado. Ele tinha uma vivência muito grande no que diz respeito ao conhecimento do ser humano. Foi filho de família, foi soldado do exército, foi oficial do rei e depois reinou. Então, ele diz: odeio com ódio completo os teus inimigos. Eu odeio com ódio completo e tenho por inimigo aqueles que são teus inimigos. E faz o pedido no versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há maldade nisto. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu estou mal, se eu estou seguindo um caminho mau nisso. E me corrija, guia-me pelo caminho eterno. É um pedido mais sábio, mais solene que se pode fazer ao Senhor, principalmente quando se tem tanta capacidade, tanta autoridade, ou seja, o maior homem de uma nação, o rei. Então, meus amados irmãos, isso é para a nossa meditação. Não tem como dar apoio e defender o inimigo de Deus, os inimigos de Deus, os inimigos da justiça, os inimigos da palavra de Deus, os inimigos da verdade de Deus. Não tem como dar apoio. Aliás, uma das recomendações da palavra de Deus é: devias tu dar apoio, amparar aqueles que são inimigos do Senhor? Não devemos. Não temos nada pessoal, mas temos tudo espiritual contra os perversos, contra os iníquos. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada um, que a gente possa andar para frente, ter discernimento e cuidar, servindo a Deus. Hoje a nossa oração a família da nossa oração é o nosso amado irmão Vicente e a família. Irmão Vicente tem uma família não muito numerosa, mas a maioria não está congregando. Vamos orar por eles. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos pela vida, te agradecemos pela nossa congregação. Agora, Senhor, suplicamos pelo irmão Vicente, pela irmã Otávia, toma eles em tuas santas mãos, abençoa, meu Senhor, a sua família, seus filhos, seus netos, tenha misericórdia, ó Deus, faz com que eles voltem, ó Deus, ao caminho, voltem à tua presença, voltem à tua casa, à congregação, para que tenham graça, tenham paz, busque, meu Senhor, andar na tua presença. Deus Todo-Poderoso, abençoa cada servo teu na nossa congregação. Ah, meu Senhor, abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa nossas irmãs e irmãos e os obreiros na tua casa. Pai bendito, ouve a nossa oração. Nós oramos a ti, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.